caro estudante, sou professora Graça Moraes, pedagoga, psicopedagoga, psicanalista. Estou aqui para conversarmos sobre a educação 4.0 e os desafios do professor frente a estas demandas contemporâneas. A educação está sempre presente em nossas vidas. Às vezes temos a sensação de que as formas de ensinar e aprender são as mesmas de dezenas de anos. Será? O certo é que o mundo mudou e como mudou? A sociedade se transformou e as demandas educacionais requerem novas formas de pensar a metodologia, a didática e os meios de se trabalhar com o ensino e aprendizagem. A globalização e a evolução tecnológica vêm transformando as formas de produzir, assim como os meios de consumo, o que tem impactado diretamente na maneira de educarmos as nossas crianças e jovens. Cada vez mais é preciso oferecer caminhos para que elas possam tornar-se cidadãs críticas e atuantes, capazes de analisar o mundo ao seu redor, fazer escolhas e serem felizes. Vocês devem estar pensando: esse discurso é interessante, teoricamente bonito, mas o que devemos e precisamos fazer para tornar isso viável? Como educar as crianças, jovens e adultos para serem colaborativas? De que maneira a escola, a universidade pode ajudar a desenvolver nos alunos um perfil flexível, criativo e investigativo? Como as tecnologias influenciarão as relações, a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos no século XXI? E, sobretudo, qual é o nosso papel enquanto pedagogos, educadores, frente às demandas contemporâneas? Para trabalharmos com essas temáticas, traremos as discussões objetivando buscar respostas a essas questões. Traremos as seguintes temáticas: a linha do tempo na educação, a educação 4.0, o papel do professor no passado e no presente e os desafios do professor na educação 4.0. Para compreendermos o que significa a educação 4.0, faremos uma breve linha do tempo, levando em consideração os espaços e as ferramentas tecnológicas utilizadas para ensinar até chegarmos nos dias atuais. A educação 1.0, até meados do século XVIII, era aquela bem tradicional que você já ouviu falar ou, caso tenha pelo menos 30 anos, se lembra bem. O aluno aprendia unicamente com o professor sentado numa carteira escolar, utilizando como ferramentas e instrumentos principais os livros, os cadernos, as apostilas, lousa, giz. O ensino era realizado em um espaço físico definido, a sala de aula. Na educação 2.0, partindo da Revolução Industrial até meados do século XX, com a chegada do computador, o projetor de imagem, a máquina fotográfica, entre outros instrumentos, o aluno algumas vezes passa a dividir experiências com os outros colegas, utilizando hardware, software e materiais didáticos, mas o ensino continua sendo realizado em locais definidos, como a sala de aula, a biblioteca ou, no máximo, um laboratório de ciências e de informática. Já na educação 3.0, nas últimas décadas, a palavra-chave é colaboração. O aluno aprende com o professor e com seus colegas de forma colaborativa. O ensino começa a ser realizado de forma híbrida, ou seja, presencial, por vezes à distância, com a inserção de múltiplos recursos. Na educação 4.0, o aluno passa a viver a experiência de aprendizagem por meio de projetos colaborativos, nos quais os professores e colegas atuam juntos. Os recursos disponíveis na escola passam a ser usados de maneira criativa. Novas estratégias são baseadas nas metodologias ativas para as atividades em sala de aula. Mas o que significa educação 4.0? O termo 4.0 faz menção ao conceito e uso de internet inteligente, que afirma que os conteúdos destinados aos internautas serão cada vez mais personalizados e interativos.
Diante deste cenário, temos como principal característica o fato de que as tecnologias estarão cada vez mais no nosso cotidiano e também entrarão dentro da sala de aula, promovendo e estimulando a troca de conhecimentos. O foco, porém, vai deixando de ser somente os recursos tecnológicos e passa a ser o como utilizar as ferramentas digitais e como estas podem proporcionar uma interação, uma ludicidade e um fazer coletivo. A educação 4.0 é uma educação que começa a responder às necessidades da indústria 4.0, ou seja, também da chamada quarta revolução industrial, onde a linguagem computacional, a internet, a inteligência artificial, os robôs e muitas outras tecnologias se somam para dinamizar o processo dos mais diversos segmentos da indústria. Veja alguns condutores que reformulam a maneira como lidamos e pensamos sobre o trabalho e a educação hoje. Por exemplo, a conectividade global, a facilidade de acesso ao conhecimento, as máquinas inteligentes, a automação e sistemas robotizados, as novas mídias e Big Data, a implacável velocidade da inovação, as exigências constantes de desenvolvimento e de novas habilidades e conhecimentos. Isso tudo faz parte da nova geração e faz parte do novo processo de ensino-aprendizagem baseado em tecnologias. Pensando na questão da tecnologia e metodologia, nós já sabemos que a educação passa a ter como premissa um foco tecnológico. Mas vamos pensar juntos aqui. Será que a tecnologia é capaz de fazer milagres? É capaz de fazer o aluno aprender melhor? Com certeza a resposta não é absolutamente um não. Os recursos precisam ir além do simples uso dos equipamentos, que devem ser utilizados para facilitar e promover o processo de ensino e aprendizagem, no qual o aluno seja autor de seu conhecimento. Porém, é essencial que eles estejam alinhados a um planejamento pedagógico, estratégico, eficaz e com os objetivos de aprendizagem de cada turma bem definidos. Começa aí a ênfase nos inúmeros benefícios que as trocas de experiências podem proporcionar, passando foco para a investigação e para as descobertas, por meio do uso de aplicativos e objetos como tablets ou computadores, ou outros recursos tecnológicos utilizados na vida cotidiana que podem ser levados para a sala de aula. Bem, qual é o perfil do aluno e do professor na educação 4.0? Antes de falar do perfil do aluno e do professor, é preciso analisarmos também as novas características que o mercado de trabalho vem absorvendo desde o final dos anos 80, com o início da era da informação. Com grande explosão da internet e dos meios de comunicação, o mundo tem se reinventado em uma velocidade alucinante. A tecnologia traz a cada dia uma infinidade de novas oportunidades e um enorme crescimento. Se isso afetou o perfil procurado no mercado de trabalho, sim ou com certeza. Qual é o perfil do aluno e do professor na educação 4.0? Saber trabalhar em equipe, ser resiliente, respeitar a diversidade, ser criativo, ter facilidade para tomada de decisão e liderança. Isso tudo passa a fazer parte da lista de requisitos exigidos. E olha que isso é só o comecinho da lista. Como é que fica a escola diante disso tudo? É preciso preparar os alunos para atuarem nesse novo mercado de trabalho. O ambiente escolar precisa se reinventar e oferecer estruturas mais flexíveis e favoráveis para o desenvolvimento pedagógico e a aprendizagem significativa. Mas também é essencial desenvolver o aluno enquanto cidadão, com base
nas tão faladas habilidades socioemocionais. Qual é o perfil do aluno? O aluno, ele é ainda mais curioso, mais ligado no 220 volts do que nunca. Ele é nativo digital, imediatista e pouco apegado às fronteiras geográficas. Afinal, ele é um cidadão do mundo, num clicar de dedos ele está no mundo tecnológico e na globalização. Afinal, ele, mais ainda, é um criador e adora testar novas possibilidades de soluções, produzir conhecimento e colocar em prática. E o professor? O professor tem mais desafios diante disso tudo, mas o principal para ter em mente é, já que nossa ideia aqui é sermos assertivos, o educador não é mais quem detém exclusivamente conhecimento, tendo em vista que o seu papel é muito mais amplo e complexo. O professor precisa conhecer bem o aluno, conhecer bem os processos de ensino e aprendizagem, conhecer bem a sociedade, conhecer bem o perfil que ele pretende estimular e desenvolver, e ele precisa, antes de tudo, provocar desafios e organizar roteiros diferenciados, personalizados de aprendizagem, tanto individual quanto coletivo. Nessa perspectiva, o professor precisa ser pesquisador, estudioso, inventivo, engajado no processo, competente, afetivo, respeitoso, mediático e midiático. Por último, talvez o mais importante, ser apaixonado por pessoas e pela educação. Um bom ponto de partida para o professor seria a criação de ambientes inovadores, propícios para o desenvolvimento de projetos que aproximem os alunos dessa nova realidade. Espaço onde os alunos aprendam fazendo e testando infinitas possibilidades. A escola precisa incentivar uma nova cultura voltada para a inovação, a invenção, a resolução de problemas, a programação, a colaboração, a cultura maker. Orientar o aluno para o desenvolvimento de novas habilidades é um dever de uma escola que se propõe a trabalhar com a educação 4.0. Uma outra possibilidade para o professor na estimulação do aluno são as metodologias ativas. As tão faladas metodologias ativas. Como é que elas surgem no cenário educacional? Bem, com as mudanças sociais, as demandas educacionais se modificam e as metodologias surgem como forma de propiciar aprendizagem significativa e contextualizada. Vamos falar um pouco sobre as metodologias ativas? Esse termo está em alta no meio educacional. Em todo lugar ouvimos falar sobre as novas estratégias de aprendizagem. Para Bassi e Morin, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem formal, flexível e interligada. Nessa metodologia, o aluno é proativo, participante e ativo em todo o processo. Com as metodologias, como as metodologias ativas funcionam no cenário educacional? Elas são suporte e propulsão para a construção do conhecimento de forma interativa. O aluno é sujeito da aprendizagem. O aluno questiona, intervém, participa, levanta hipóteses, não recebe o conhecimento passivamente pronto do professor. Ele é o principal protagonista desse processo e as aprendizagens são motivadas. Nas metodologias ativas, a aprendizagem são principalmente motivadas pela problematização. Problematizar facilita o contato com as informações, a produção do conhecimento, solucionar os impasses, possibilitar o próprio desenvolvimento, tornar a aprendizagem mais prazerosa e significativa. Quais são, então, os benefícios desse tipo de aprendizagem? Contribui para desenvolver no cotidiano escolar autonomia para os alunos,
construção do conhecimento, conexão e interação entre os alunos e os professores, um pensamento crítico, criativo, proativo, o engajamento dos alunos, melhor aproveitamento das aulas e democratização da educação. Com as demandas da educação 4.0, o que surge hoje no cotidiano escolar são novas ferramentas, novos espaços, novas formas de ensinar e, consequentemente, novas formas de aprender. O ensino ele se torna híbrido, ele integra ensino online, offline, aprendizagem baseada em projetos, trabalha com projetos, com salas invertidas, o conteúdo é estudado em casa, muitas vezes na escola, na biblioteca, nos laboratórios de ensino. Todos esclarecem dúvidas e compartilham o aprendizado. Mas quais são os benefícios desse tipo de aprendizagem? Em primeiro lugar, a autonomia do aluno, a capacidade de construção do próprio conhecimento, o pensar, as conexões e a interação entre os alunos e os professores, o pensamento criativo, a criatividade, o engajamento dos alunos, o melhor aproveitamento nas aulas e a democratização da educação. STEAM, termo em inglês para o uso multidisciplinar de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. A cultura maker dá ênfase na cultura do aprender fazendo e na aprendizagem criativa. Esse termo está bombando. Em todo lugar ouvimos falar sobre as trocas de conhecimento, onde todos aprendem muito mais e melhor. Bem, o objetivo aqui foi trazer alguns conceitos e discussões para você se sentir motivado a pesquisar e a investigar um pouco mais sobre essa temática e principalmente verificar qual é a melhor estratégia para interagir ou integrar os seus alunos, objetivando o ensino e a aprendizagem com as novas demandas educacionais. O que você pode estar pensando é que esse cenário é meio utópico, pois nem todas as escolas possuem essa infraestrutura para usar uma metodologia ativa e fazer acontecer. Saiba, professor, que você é o principal instrumento de trabalho. A sua criatividade, o seu conhecimento, os seus objetivos. Concordamos até que isso é um desafio. Mas dá para trabalhar com o que é possível dentro da escola e dentro das salas de aula. O uso dos smartphones é um bom começo. O importante é dar o primeiro passo. O desafio do professor para colocar tudo isso em prática é realmente instigante. Mas o que eu preciso também ter em mente, né? A inovação na sala de aula é fundamental. O pensamento crítico sobre todas as coisas, sobre os conteúdos, sobre a forma de trabalho. Ter em mente que a aprendizagem significativa é um dos principais meios para motivar o meu aluno, tornar significativo aquilo que eu estou trazendo para a sala de aula, fazer com que o aluno investigue mais, tenha curiosidade, procure saber, compreenda a aplicabilidade daquele conhecimento na sua vida. Tudo isso é importante, principalmente o desenvolvimento das habilidades e competências que eu vou estar promovendo e possibilitando através de todas essas atividades na sala de aula. Um bom ponto de partida é também a criação de ambientes inovadores, propícios para o desenvolvimento de projetos que aproximem os alunos dessa nova realidade. Espaços onde os alunos aprendam fazendo e testando infinitas possibilidades. A escola precisa incentivar uma nova cultura, voltada para a inovação, a invenção, a resolução de problemas, a programação, a colaboração. Orientar o aluno para o desenvolvimento de novas habilidades é o dever de uma escola que pretende trabalhar com a educação 4.0. Então, é importante trazer a cultura digital para dentro da sala de aula. Ela já está no mundo, ela já está na vida dos nossos alunos, ela já está na nossa forma de aprender muita coisa. Então, vamos trazê-la para a sala de aula.
Com o desenvolvimento da cultura digital, será necessário adequar o ambiente educacional às expectativas da sociedade do conhecimento, que é conectada de forma com que a escola promova e fomente o aprender por meio de experiências e vivências. Desenvolvendo, além das habilidades cognitivas e socioemocionais, a efetiva autonomia, o protagonismo dos alunos, ou seja, da sala de aula. E a sala de aula deve ser a porta de entrada para o mundo. Por onde se começa a inovar? Colaborar, criar, pesquisar, compartilhar são conceitos e iniciativas que deverão fazer parte cada vez mais do processo de ensino-aprendizagem, pois assim exige o mundo nesse século XXI, onde tudo muda rapidamente. Com a orientação dos professores, os alunos terão que desenvolver desde cedo a sua capacidade autodidata durante a vida escolar, de forma a serem capazes de continuar aprendendo ao longo da vida, sem a necessidade extrema de voltar a unicamente o ambiente da sala de aula. As escolas, então, devem aos poucos se transformar em centros de desenvolvimento de competências, onde a pesquisa e a troca de ideias e experiências serão a base dos conhecimentos, abandonando de vez a postura engessada de espaços de pura replicação de conteúdo das disciplinas. Atualmente, grande parte dos recursos tecnológicos, de uma forma ou de outra, já estão incorporados à rotina dos alunos. Mas vale destacar que os educadores serão cada vez mais os grandes promotores e motivadores do uso das novas possibilidades de atividades, projetos e interação na sala de aula, fomentando assim a autonomia e o protagonismo dos alunos e propiciando o desenvolvimento de habilidades para as profissões, as carreiras que esperam que esses alunos aprendam e atuem fora da escola. Os professores devem encarar esse cenário como uma grande oportunidade de transformação do processo de ensino e aprendizagem, não somente com o uso das tecnologias, não pensando apenas em mais uma ferramenta para se utilizar didaticamente dentro da sala de aula, mas também para promover ações inovadoras seguindo o conceito do aprender fazendo. Eu coloco aqui essas discussões para instigar um pouquinho o seu pensamento, a sua reflexão, a sua busca por mais informação nesse sentido. E refletir um pouco sobre a sala de aula, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, verificando que possibilidades nós temos como educadores de estar trazendo o mundo que os nossos alunos vivem para dentro da sala de aula. Alicia Fernandes, certa vez, foi questionada: professora, como é que eu ensino um aluno que vive no mundo da lua? E ela respondeu: traga a lua para dentro da sala de aula. Eu penso que essa nova perspectiva de trabalhar com as tecnologias é trazer o que os alunos já vivem para dentro da sala de aula e contextualizar de encontro aquilo que nós pretendemos desenvolver nesses alunos. E isso é uma extensão da vida deles e isso faz parte do mundo globalizado. Eu agradeço a oportunidade de discussão sobre essa temática, sugiro mais estudos e mais pesquisas para quem se interessou e cabe a cada um de nós, como educadores, na construção de uma sociedade democrática, propiciar para que todos tenham o conhecimento como um bem comum. Eu agradeço.